Boa noite a todos, né? Irei apresentar o estágio supervisionado de História, né? Docência do Ensino Fundamental. Meu nome é José Ivanildo Silva, RU 215-0718. Irei falar a respeito da importância, né, da docência do ensino fundamental. Irei apresentar algumas introduções também falando a respeito a Base Nacional Comum Curricular, incluindo toda essa situação. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, conhecida, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurado os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, PNE. Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o inciso do artigo 1 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei de número 9.394, criada em 1996. E está orientando pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas diretrizes curriculares nacional da educação básica. Ou seja, a gente vê a importância, né, desse documento de extrema importância, né, para a educação e para todo educador. É um documento que vem assegurar o direito, né, a todos os alunos, seja ele do ensino básico, médio, fundamental ou médio, né? Todos eles terão o mesmo direito, né, a mesma igualdade, né, a mesma democracia que tem o outro, ou seja, todo esse documento, toda essa diretriz, né, de toda essa lei que dá esse direito a cada um deles, sem dúvida alguma, os deixa de igual para igual na vida em sociedade e de uma forma ou de outra também tem como lhe privilegiar, né, com essa educação que vem só a trazer aquilo que há de melhor para o crescimento de cada um deles, né, nas 3 etapas. Né. E aí em seguida vem o Pacto Interfederativo e a implementação da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, Igualdade, Diversidade e Equidade. No Brasil, um país caracterizado pela autonomia dos entes federados, acentuada diversidade cultural e profundas desigualdades sociais, os sistemas e redes de ensino devem construir currículos e as escolas precisam elaborar propostas pedagógicas que se considerem as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, assim como suas identidades linguísticas, étnicas e culturais. Nesse processo, a BNCC desempenha papel fundamental, pois explicita as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver e expressar, portanto, a igualdade educacional sobre a qual as singularidades devem ser consideradas e atendidas. Essa igualdade deve valer também para as oportunidades de ingresso e permanência em uma escola de educação básica, sem o que o direito de aprender não se concretiza. O Brasil, ao longo de sua história, naturalizou-se desigualdades educacionais em relação ao acesso à escola, à permanência dos estudantes e ao seu aprendizado. São amplamente conhecidas as enormes desigualdades entre os grupos de estudantes definidos por raça, sexo e condição socioeconômica de suas famílias. Ou seja, a educação, por sua vez, ela tem essa extrema importância em contribuir, né, com a conduta humana, com o amadurecimento, com a formação e torná-lo um ser humano, né, mais consciente dos seus direitos e dos seus deveres e, mais do que isso, lhe possibilitando uma formação que lhe tragam algo fundamental para a vida de cada um deles dentro do contexto de vida e sociedade, que é, sem dúvida alguma, fazer com que eles sejam inseridos dentro do meio social, cada um deles ocupando as suas funções, né? A Base Comum Curriculares e Currículos, a BNCC e os currículos, se identificam na comunhão de princípios e valores que, como já mencionado, orientam a LDB e as DCN. Dessa maneira, reconhecem que a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global,
as suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, étnica, moral e simbólica. Ou seja, a gente vai ver quando na verdade o ser humano só terá consciência do que é ser um ser inserido dentro do meio social se ele passar por um processo de educação. Do contrário, ele nunca vai entender, né, a abrangência e a importância dele dentro do contexto de vida e sociedade. Para que ele venha ter uma boa desenvoltura, né, em todos esses âmbitos que aqui foram citados, se faz necessário ele estar em uma sala de aula, né, e ter assim, bons professores e professoras capacitados, instruídos, treinados, para que possam tratar todos de igual para igual, sem fazer acepção de pessoas, mas pelo contrário, abraçar cada um deles no amplo sentido, no sentido de abraço mesmo e no sentido de ter a disponibilidade e o comprometimento com a educação, né, que transforma o homem, dá ao homem o direito de ser livre e feliz. Entendeu? E se isso não acontecer, é impossível ele entender o que é um ser dentro do meio social, o que é ter direitos e deveres a serem cumpridos. Então isso é algo fundamental, é algo de extrema importância. Contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégia para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas. Cada vez mais que a gente para analisar e ver o ser humano se empenhando, se dedicando, buscando essa formação, isso é algo fenomenal, é algo de extrema importância, é algo de grande valia para a sua vida e para toda a sua família, para toda a sua estrutura base, né, que é a família. Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimulações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza, mostrando-se também alinhada à Agenda de 2030 da Organização das Nações Unidas. Toda essa implementação, né, todo esse acompanhamento pedagógico, todo esse planejamento curricular, isso aí não só se faz com um só país. Aí a gente vê a agenda global, toda ela reunida, voltada para todas essas questões que dizem respeito aos direitos humanos, né, a vida no amplo sentido, né, e lhe assegurando também direitos, né, contra uma série de coisas que ao longo da história tem, de uma forma direta ou indiretamente falando, contribuído ou para o crescimento da vida humana, né, ou para prejudicar o crescimento da própria vida humana aqui na Terra. A gente vê aí o aquecimento global, a gente vê aí a violência, a gente vê aí as drogas, tudo isso acabando com a juventude. E que queira que não, a educação é o caminho mais viável pelo qual eles podem terem uma excelente formação ao longo da sua vida, de suas vidas e se tornarem cidadãos mais conscientes dos seus deveres e dos seus compromissos, né, na sociedade da qual fazem parte. Né? Então, em meio a tudo isso, a gente vai ver aqui mais adiante, nos falando dessa maneira. Essas decisões precisam igualmente ser consideradas na organização de currículos e propostas adequados às diferentes modalidades de ensino, educação especial, educação de jovens e adultos, educação do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola, educação à distância, atendendo-se às orientações das diretrizes curriculares nacionais. No caso da educação escolar indígena, por exemplo, isso significa assegurar competências específicas com base nos princípios da coletividade, reciprocidade, integralidade, espiritualidade e alteridade indígena, a serem desenvolvidas a partir de suas culturas tradicionais, reconhecidas nos currículos dos sistemas de ensino e propostas pedagógicas das instituições escolares. Significa também, em uma perspectiva intercultural, considerar seus projetos educativos, suas cosmólicas, suas lógicas, seus valores e princípios pedagógicos próprios.